Olá a todos, sejam bem-vindos e cá estamos nós para mais uma aula. Trata-se da aula número 10, da parte 2, ou então, em termos gerais, da aula número 26, portanto, num total de 30 aulas. Bem, começamos por referir duas observações que tenho aqui neste quadro. A primeira delas diz-nos o seguinte: portanto, o integral curvilíneo de um campo F ao longo do caminho menos C é o simétrico do integral curvilíneo do campo F ao longo do caminho C. Isto é, o trabalho realizado por um campo de forças ao deslocar uma partícula do ponto P ao ponto Q ao longo de um caminho C é o simétrico do trabalho realizado por esse mesmo campo de forças ao deslocar a partícula do ponto Q ao ponto P, ou seja, em sentido contrário. Depois, a observação 2 diz-nos o seguinte: sejam C1 e C2 caminhos em Rn, tais que C2 começa onde C1 termina. E consideremos o caminho soma C igual a C1 mais C2. Ou, se quiserem, C igual a C1 reunião com C2. Portanto, podemos usar as duas notações. Então, o integral do campo F ao longo de C será igual ao integral do campo F ao longo de C1 mais o integral do campo F ao longo de C2. Tá? Portanto, é algo que já seria de esperar. Segue um exemplo relacionado com a segunda observação que eu falei anteriormente. Mas antes disso, quero relembrar a notação da aula anterior, isto é, se F é um campo vetorial em R2, que tem funções componentes f1 de xy e f2 de xy, então o integral do campo F ao longo de um caminho C pode ser escrito na forma abreviada integral ao longo de C de f1 de xy dx mais f2 de xy dy. Pronto. Isto foi o que vimos, uma das coisas que vimos na aula anterior. Então cá vai o exemplo. Calcule o integral curvilíneo ao longo de C de y menos x dx mais x ao quadrado y dy, supondo que C é o caminho no plano definido por esta condição: x ao quadrado igual a y ao quadrado com x maior ou igual do que 0 e entre os pontos 1, menos 1 e 1, 1. Portanto, orientado do primeiro para o segundo. Ok, bem, então como é que vamos resolver isto? Como já disse mais vezes, a primeira coisa a fazer é identificar o caminho, está bem? E depois a sua parametrização. Então, reparem, se x ao quadrado igual a y ao quadrado, parece mais ou menos evidente que ou o x e o y são iguais, ou o x e o y são simétricos. Isto é, x igual a y ou x igual a menos y. Portanto, temos duas retas, que são as bissetrizes dos quadrantes ímpares. Mas como o x é maior ou igual do que 0, ficamos com apenas duas semirretas. Bem, então, qual é o nosso caminho? O nosso caminho será aquele que vocês estão a ver ali na figura. Será o caminho C igual a soma de C1 com C2, sendo C1 o segmento da reta que vai do ponto 1 menos 1 para o ponto 0, 0,
E depois C2 é o caminho que começa no ponto 0, 0, ou seja, onde C1 termina, e C2 termina no ponto 1, 1. Vamos agora olhar para a parte direita do quadro e vamos ter que parametrizar o caminho C. Ou seja, vamos ter que apresentar uma parametrização para C1 e uma parametrização para C2. Bem, C1 trata-se de um segmento, correto? Então podemos pôr R1 de t igual a P mais T vezes o vetor PQ, sendo aqui o ponto P o ponto inicial, ou seja, o ponto 1 menos 1, e o ponto Q o ponto final, ou seja, o ponto 0, 0. Tá? Pronto, já fizemos isto mais vezes, e está-nos então R1 de t igual a 1 menos t e menos 1 mais t, com o t entre 0 e 1. Ok? Pronto. Mas eu não vou usar esta parametrização. Podemos usar uma parametrização alternativa, que é ver aquele pequeno segmento C1, como x, como o gráfico da função x igual a menos y. Tá? E o y está entre menos 1 e 0. Então vou pôr R1 de t igual a menos t, com t entre menos 1 e 0. Portanto, reparem que o R1 de menos 1 é menos 1, 1, e o R1 de 0 é 0, 0. Portanto, estamos a andar em sentido correto. E, portanto, será esta a parametrização que eu uso para o caminho C1. Relativamente à parametrização de C2, bem, aqui esta é simples, basta colocar R2 de t igual a tt, com t entre 0 e 1. De facto, aqui, com estas duas parametrizações, temos uma continuidade no t, no tempo. Ou seja, em R1 o t está entre menos 1 e 0, e em R2 o t está entre 0 e 1. Mas isto não tem que ser assim, está bem? Portanto, vocês poderiam usar o mesmo intervalo de tempo para para os dois caminhos, tá? Não tem qualquer relação. Sendo assim, o integral de y menos x dx mais x quadrado y dy ao longo de c é igual, agora usando a segunda observação do quadro anterior, é igual ao integral ao longo de c1 de y menos x dx mais x ao quadrado y dy, mais o integral ao longo de c2 de y menos x dx mais x ao quadrado y dy. Ok, agora, para o primeiro integral curvilíneo, vou usar a parametrização R1, que tenho ali, e, portanto, obtemos integral de menos 1 a 0 de y menos x, ou seja, t menos menos t, vezes a derivada de x, ou seja, vezes menos 1. Mais x ao quadrado y, ou seja, menos t quadrado vezes t, vezes o dy, ou seja, vezes a derivada de t, que é 1. E depois dt. Depois, mais, agora vamos calcular o integral curvilíneo ao longo do segmento C2. Portanto, escrevemos integral de 0 até 1, neste caso, x menos y vai ser t menos t, vezes 1, mais x ao quadrado y, ou seja, t quadrado vezes t, vezes 1 dt. Ou seja, isto é igual, agora é simples, é o integral de menos 1 até 0, feitas as contas dá menos 2t mais t ao cubo dt. E agora o segundo integral, mais integral de 0 a 1 de t ao cubo dt. Portanto, há ali um fator que é nulo, não é? Finalmente, a primitiva de menos 2t mais t ao cubo é menos t ao quadrado mais t à quarta sobre 4. Portanto, isto é entre menos 1 e 0. E a primitiva t ao cubo é t à quarta sobre 4. Também é aqui entre 0 e 1. Bem, e fazendo as contas, fazendo as substituições, vamos obter menos
abre parênteses, menos 1 mais 1 quarto, e depois mais 1 quarto. E isto dá igual a 1. Queria-vos pedir para recordarem uma definição que vimos, se não estou em erro, 2 aulas atrás, que é a seguinte. Um campo vetorial em R2, F maiúsculo, de funções componentes f1 de xy e f2 de xy, diz-se um campo conservativo ou um campo de gradientes se existir uma função escalar, f minúsculo de xy, dita um potencial do campo f, tal que o gradiente dessa função f minúsculo é igual ao campo f. Isto é, o gradiente da função f no ponto xy, que é o vetor cujo as componentes são derivada parcial de f em ordem a x e derivada parcial de f em ordem a y, é igual ao f1 de xy e f2 de xy. Ou seja, é igual ao campo f. Segue agora um resultado teórico bastante importante que nos diz o seguinte. Suponhamos que o campo f, de funções componentes f1 e f2, está definido em R2 e essas funções componentes têm derivadas parciais contínuas. Bom, isso acontece na maior parte dos exemplos que nós vamos ver neste curso, se não em todos. Ok? Bem, então estava eu a dizer que f de funções componentes f1 e f2 é conservativo se e só se a derivada parcial de f2 em ordem a x for igual à derivada parcial de f1 em ordem a y. Ou seja, a derivada parcial da segunda função componente em ordem à primeira variável é igual à derivada parcial da primeira função componente em ordem à segunda variável. Tá? E ficamos aqui com uma condição necessária e também suficiente para que um campo vetorial em R2 seja conservativo. Reparem que uma das implicações deste resultado é relativamente óbvia, uma vez que se o campo f for o gradiente de uma função f minúscula, então o que eu estou a dizer nesta última igualdade é que a segunda derivada parcial de f minúsculo em ordem a x e depois em ordem a y é o mesmo que a segunda derivada parcial de f minúsculo em ordem a y e depois em ordem a x. Ou seja, temos por detrás disto o teorema de Schwarz, que foi visto na primeira parte deste curso. Bom, segue então um exemplo para melhor entendermos isto. Verifique se o campo vetorial em R2, definido por f de xy igual a 3x² é 1, mais x ao cubo mais y ao cubo é 2, ou seja, igual a 3x² e x ao cubo mais y ao cubo, é ou não conservativo. Caso afirmativo, isto é, caso seja um campo conservativo, determine um potencial f minúsculo de xy para o campo f. Então cá vai a resolução. Temos neste caso que o f1 é 3x² e o f2 é x ao cubo mais y ao cubo. A derivada parcial de f2 em ordem a x vai ser 3x² mais 0, ou seja, 3x². Ao passo que a derivada parcial de f1 em ordem a y, isto é, a derivada de 3x² em ordem a y, é 3x². Portanto, são iguais.
estas duas derivadas parciais são iguais. Logo, podemos concluir de imediato que o campo f, ou f maiúsculo, é conservativo. Isto é, existe uma função escalar f minúscula de R2 para R, tal que o gradiente da função f minúsculo é o campo f maiúsculo. Ou seja, a derivada parcial de f em ordem a x vai ser 3x² e a derivada parcial dessa função potencial em ordem a y vai ser x² mais y², tal e qual como eu tenho na última igualdade deste quadro. Bom, então agora que já sabemos que o campo F é conservativo, vamos encontrar um potencial F minúsculo de tal campo. Bem, essa função f minúsculo, ou se quiserem essa expressão f de xy, deve ser tal que derivada parcial de f em ordem a x e derivada parcial de f em ordem a y são iguais, respectivamente, a 3x² y e x³ mais y². Bem, em particular, acabei de dizer que a derivada parcial de f em ordem a x é igual a 3x² y. Logo, f de xy deve ser a primitiva de 3x² y na variável x. Eu volto a repetir. Se ΔF, ΔX é igual a 3x² y, então o f de xy deverá ser a primitiva de 3x² y dx. Compreendido? Pronto. Mas esta primitiva é igual a x³ y mais uma constante. Mas mais uma constante na variável x. Portanto, eu não vou pôr mais uma constante real. Portanto, vou pôr mais k de y. Portanto, mais uma expressão em y. Uma expressão em y é uma constante quando pensamos na variável x. Ok. Mas agora sabemos que ΔF, ΔY é igual a x³ mais y². Ou seja, x³ mais k' de y é igual a x³ mais y². Portanto, eu acabei de derivar a expressão que tinha encontrado há pouquinho. Tá bom? E comparei com x³ mais y². Daqui concluo que o k' de y é igual a y². E, portanto, o k de y é a primitiva de y², obviamente, na variável y. Ou seja, k de y é y² sobre 4 mais uma constante k. Pronto. Conclusão, já encontrei o k de y, ou seja, a função potencial que eu procuro vai ser da forma f de xy igual a x³ y mais y² sobre 4 mais k. Tá bom? Portanto, esta função é, então, um potencial do campo f, f maiúsculo. Pronto. Se nós quisermos especificar o k, por exemplo, fazer k igual a 0, ficamos com uma função concreta. Ou seja, vamos pôr, por exemplo, f de xy igual a x³ y mais y² sobre 4. Pronto. No caso do domínio ser R2, todas as funções potenciais são iguais, a menos de uma constante k. Depois, na segunda metade deste quadro, temos mais um exemplo e é o seguinte. Verifique se o campo vetorial f de xy
de funções componentes y ao quadrado menos y vezes g elevado a x, e depois na segunda componente 2xy menos e elevado a x, é um campo conservativo em R2. Caso afirmativo, determine um potencial para esse campo. Ora bem, aqui temos que o F1 é y ao quadrado menos y vezes e elevado a x, e o F2 é 2xy menos e elevado a x. Temos que a derivada parcial de F2 em ordem a x, portanto, olhem para a expressão, vai ser igual a 2y menos e elevado a x, enquanto que a derivada parcial do F1 em ordem a y, portanto, vai ser 2y menos e elevado a x também. Portanto, dá o mesmo resultado, mas por razões diferentes. Portanto, como deu o mesmo resultado, então podemos concluir que estamos perante um campo conservativo. Vamos então agora fazer de maneira análoga ao exercício anterior e encontrar um potencial para este campo F maiúsculo. Ou seja, o F minúsculo de xy, novamente, vai ser a primitiva de y ao quadrado menos y vezes g elevado a x dx. Ou seja, isto vai ser igual a y ao quadrado x menos y vezes g elevado a x mais um certo k de y. Tá bom? Portanto, estou a fazer exatamente igual ao exercício anterior. Agora, temos que a derivada parcial de f em ordem a y, bem, eu vou derivar esta expressão que acabei de encontrar. Dá então 2yx menos e elevado a x mais k' de y. Mas, por outro lado, isto dava o f2, ou seja, é igual a 2xy menos g elevado a x. Comparando estas duas expressões, concluímos de imediato que o k' de y tem que ser zero. Portanto, mas se k' de y é zero, se a derivada de uma função é zero, então essa função tem que ser constante, ou seja, o k de y é exatamente igual a k para alguma constante real k. Resposta ao problema, vou então considerar a função potencial f de xy igual a y ao quadrado x menos y vezes g elevado a x. E aqui fiz k igual a zero. Mais uma última linha, mesmo no fundo do quadro, pede-se para mostrar ou para averiguar se o campo h de xy de funções componentes h1 igual a y cosseno de x e h2 igual a x seno de y é ou não conservativo. Reparem que aqui a derivada parcial de h2 em ordem a x é seno de y, enquanto que a derivada parcial de h1 em ordem a y é cosseno de x. E, obviamente, que estas expressões não são iguais para todo o xy pertencente a R2 e, portanto, h não é conservativo. Ou seja, h não admite um potencial. Não adianta procurar porque ele não existe. Antes de avançarmos, vejamos um resultado relacionado com o cálculo de integrais curvilíneos de campos conservativos. Então, o teorema diz o seguinte: se f é um campo vetorial conservativo em Rn, já sabem que para nós o n é sempre 2 ou 3, e C é um caminho em Rn com ponto inicial P e ponto final Q, então o integral curvilíneo do campo F ao longo do caminho C é igual ao F de Q menos F de P, onde este F minúsculo é um potencial do campo F.
Isto é, o gradiente de f minúsculo é o campo f maiúsculo. Ou seja, eu estou aqui a dizer que o integral curvilíneo de um campo conservativo ao longo de um caminho só depende dos extremos, uma vez que é dado por a diferença da função potencial nos pontos Q e P. Bem, se quisermos demonstrar este resultado, suponhamos que α de AB em Rn é uma parametrização do nosso caminho C, com α de A igual a P e α de B igual a Q. Q é o ponto final. Então, obtemos o seguinte. Portanto, o integral do campo f ao longo de C é igual, por definição, ao integral desde A até B de f no ponto α de t, produto interno com o vetor velocidade α' de t dt. Agora, tendo em conta que o f maiúsculo é o gradiente de f minúsculo, então esta última expressão é igual ao integral desde A até B do gradiente da função f no ponto α de t, produto interno com α' de t dt. Mas aqui temos precisamente a derivada de uma função composta, a derivada de f após α, na verdade. Ou seja, obtemos então o integral de A até B da derivada de f após α no ponto t dt. Mas agora, usando o teorema fundamental do cálculo, isto é igual ao f após α em B menos f após α em A. Ou seja, f de α de B menos f de α de A, e isto é igual a f de Q menos f de P. Pronto. E fica assim demonstrado aquele resultado que temos lá em cima dentro daquele retângulo vermelho. Portanto, é um resultado que nos permite calcular integrais curvilíneos de campos conservativos à custa da função potencial. Reparem no seguinte, se o caminho C for fechado, isto é, se Q for igual a P, então o integral do campo conservativo f ao longo de C vai ser f de Q menos f de Q, porque o Q é igual ao P, mas isto, obviamente, que é igual a zero. Na parte final do quadro, e a cor verde, tenho uma explicação relacionada com uma das igualdades que usamos na demonstração deste resultado. Tá bom? Portanto, eu deixo mais uns segundos para lerem o que eu aí escrevi. E aqui está então um exercício que eu acho simples, mas muito importante. Seja C o segmento da reta que vai do ponto -1, 2 para o ponto 1, 3. Esse segmento já está representado na figura. Calcule o integral curvilíneo ao longo desse segmento de y² dx mais 2xy dy por dois processos diferentes. Bom, então cá vai a primeira resolução. Esta resolução será através da definição. Ou seja, vamos ter que parametrizar o segmento. E então, a parametrização é esta, α de t igual a -1, 2,
mais t, abre parênteses, 1, 3, menos 1, 2, fechar parênteses. Ou seja, menos 1 mais 2t e 2 mais t, com o t entre 0 e 1. Ok? Sempre que parametrizamos segmentos, temos usado o t entre 0 e 1. Podem confirmar, o alfa de 0 é menos 1, 2 e o alfa de 1 é menos 1 mais 2, ou seja, 1, e 2 mais 1, 3. Está tudo certo. Bem, sendo assim, está feita a parametrização, o integral ao longo de c de y² dx mais 2xy dy é o integral de 0 até 1, portanto, de y², ou seja, 2 mais t ao quadrado, vezes dx, ou seja, a derivada de menos 1 mais 2t é 2. Depois, mais 2xy, ou seja, 2 vezes menos 1 mais 2t vezes 2 mais t. E depois a derivada de y, ou seja, a derivada de 2 mais t é 1 dt. Pronto, vamos aqui desenvolver aquele quadrado e tirar todos aqueles parênteses e ficamos com o integral de 0 até 1 de 2t² mais 8t mais 8 mais 4t² mais 6t menos 4. Isto aqui não tem nada que saber. Simplificando, obtemos integral de 0 a 1 de 6t² mais 14t mais 4. E a primitiva é precisamente 6t ao cubo sobre 3 mais 14t² sobre 2 mais 4t. Substituindo esta expressão por 1, obtemos 2 mais 7 mais 4 igual a 13. Portanto, é o resultado final do exercício. E vamos então à segunda resolução. Reparem o seguinte. Nós queremos o integral ao longo de c de y² dx mais 2xy dy. Portanto, estamos perante o campo vetorial f, maiúsculo, que tem funções componentes f1 igual a y² e f2 igual a 2xy. Temos que a derivada parcial de f2 em ordem a x é 2y, mas a derivada parcial de f1 em ordem a y também é 2y, pelo que este campo vetorial é conservativo. Se é conservativo, tem um potencial. Para encontrarmos o potencial f minúsculo de xy, primitivamos sempre a primeira componente. Poderia não ser a primeira, poderia ser a segunda de facto, mas eu opto por primitivar sempre a primeira componente, ou seja, o f1, em ordem a x. Então, dizia eu que o f de xy é igual à primitiva de y² dx, ou seja, y² x mais k de y. Agora, a derivada parcial de f em ordem a y vai ser 2yx mais k' de y. Mas, por outro lado, tinha que ser igual ao f2, ou seja, 2xy. Comparando, obtemos que o k' de y igual a 0 e, portanto, o k de y é uma constante k e eu vou dizer que essa constante é igual a 0. Tá? Eu posso fazer k igual à constante que eu quiser, que não altera o resultado. Pronto, então a função potencial já ali está, dentro daquele pequeno retângulo, f de xy igual a y² vezes x. Sendo assim, o nosso integral curvilíneo vai ser o f de q menos o f de p, ou seja, f de 1, 3 menos f de menos 1, 2. Mas isto é igual a 3 ao quadrado vezes 1 menos 2 ao quadrado vezes menos 1, ou seja, 9 menos menos 4, que dá 13. Tá bom?
Pronto, então temos resolvido este exercício por dois processos diferentes. O primeiro através da definição e o segundo, a segunda resolução, só existiu porque o campo é conservativo, ou seja, tem um potencial. No fundo da figura eu considerei ali um caminho diferente, que não é um segmento, mas que começa no ponto menos 1, 2 e acaba no ponto 1, 3. Nós sabemos que o integral deste campo f ao longo desse caminho, ou de outro qualquer, que comece e termine naqueles dois pontos, será sempre igual a 13. Ok? Bem, neste quadro que acabou de surgir, eu vou resumir alguns dos resultados que vimos anteriormente. Então é o seguinte: seja D um conjunto simplesmente conexo em R2. E vocês perguntam o que é um conjunto simplesmente conexo. Bem, um conjunto diz-se simplesmente conexo se satisfaz a seguinte condição. Se D contém um caminho fechado C, então D contém também toda a região interior a C. Por exemplo, R2, excepto a um ponto, não é simplesmente conexo. Mas o próprio R2, ou então qualquer conjunto convexo, é simplesmente conexo. Bom, voltando ao início. Seja D um conjunto simplesmente conexo em R2 e suponhamos que F, definido em D, com valores em R2, é um campo vetorial com derivadas parciais contínuas, definido por f de xy igual a m de xy na primeira componente e n de xy na segunda componente. Então, as seguintes condições são equivalentes. A primeira, f é conservativo, ou seja, f é um campo de gradientes, ou seja, f admite um potencial. Depois, segunda condição, o integral do campo f ao longo de C é zero para qualquer caminho fechado C contido em D. 3. F é independente do caminho, isto é, se C1 e C2 são caminhos em D com o mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final, então o integral de f ao longo de C1 é igual ao integral de f ao longo de C2. E finalmente, a quarta condição, a derivada parcial de n em ordem a x é igual à derivada parcial de m em ordem a y. Isto é, a derivada parcial da segunda função componente do campo em ordem à primeira variável é igual à derivada parcial da primeira função componente em ordem à segunda variável. A maior parte das equivalências entre estas quatro condições já foram vistas anteriormente. Há ainda algumas implicações por demonstrar, mas neste curso teórico-prático tal não vai ser feito. Bem, e para terminar, deixo-vos com este exercício. Verifique se o integral curvilíneo, integral ao longo de C de x ao quadrado menos xy dx, mais y ao quadrado menos x quadrado sobre 2 dy, é independente do caminho ou da curva. A seguir, calcule-o, supondo que C é o pedaço da parábola de equação y igual a x ao quadrado, que vai desde o ponto menos 1, 1 até ao ponto 2, 4. Portanto, o caminho já está desenhado no quadro, como podem ver. Bom, então para ver se este integral é independente do caminho e de acordo com o quadro anterior, basta-nos fazer o quê?
Portanto, eu vou chamar f1 a x ao quadrado menos xy e f2 a y ao quadrado menos x ao quadrado sobre 2. Temos então que a derivada de f2 em ordem a x, ou seja, a derivada de y ao quadrado menos x ao quadrado sobre 2 em ordem a x, portanto é a derivada de y ao quadrado, que é 0, menos a derivada de 1 meio de x quadrado. Bem, mas isto dá precisamente menos 1 meio vezes 2x, ou seja, menos x. Por outro lado, a derivada da primeira função componente do campo, isto é, a derivada de x ao quadrado menos xy em ordem a y, é também menos x. São iguais. Sendo assim, como o campo f está definido em R2, que é simplesmente conexo, então concluímos que f é conservativo, ou seja, é independente do caminho. Então, vamos agora encontrar um potencial deste campo. Bom, temos que f de xy é definido por x ao quadrado menos xy e y ao quadrado menos x ao quadrado sobre 2. Sendo assim, o potencial f minúsculo de xy é a primitiva em ordem a x da primeira função componente, ou seja, é a primitiva de x ao quadrado menos xy dx, e isto é igual a x ao cubo sobre 3 menos x ao quadrado sobre 2 vezes y mais k de y. Derivando agora esta expressão em ordem a y, obtemos 0 menos x ao quadrado sobre 2 mais k' de y. E comparando com o f2, isto terá de ser igual a y ao quadrado menos x ao quadrado sobre 2. E daqui concluímos que o k' de y é y ao quadrado, ou seja, o k de y é y ao cubo sobre 3. Pronto, então obtemos o potencial f de xy igual a x ao cubo sobre 3 menos x ao quadrado y sobre 2 mais y ao cubo sobre 3. Donde o nosso integral curvilíneo, que nos foi pedido, está lá em cima marcado com um asterisco e também está cá em baixo com o mesmo asterisco, vai ser igual à diferença do potencial nos extremos do caminho. Ou seja, vai ser igual ao f de 2, 4, menos o f de menos 1, 1. Agora, fazendo estas substituições, isto dá 2 ao cubo sobre 3, menos 2 ao quadrado vezes 4 sobre 2, mais 4 ao cubo sobre 3. Menos, agora, abre parênteses, menos 1/3, menos 1 meio, mais 1/3, fecha parênteses. Pronto. O resto das simplificações, depois vocês terminam. Tá bom? Pronto. Então, ficamos por aqui com mais uma aula concluída e marcamos encontro no próximo dia. Fiquem bem e até breve.